Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre antenas, o refletor parabólico. Este é o terceiro de uma série de 3 vídeos sobre antenas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Acione o sininho, divulgue o canal e este vídeo. Ajude a disseminar o conhecimento. Os objetivos deste vídeo são apresentar e aplicar as equações de projeto, análise e avaliação de antenas com refletor parabólico de seção circular. Responder à pergunta como avaliar se as especificações do fabricante estão coerentes. Os assuntos que nós vamos abordar são antena parabólica, diâmetro, ganho, eficiência e equações aproximadas de análise e projeto. Dê o seu like, faça suas críticas, dê suas sugestões e faça suas perguntas. Ajude a distribuir o conhecimento. Nossas referências bibliográficas estão mostradas. E vamos começar falando sobre antena com refletor parabólico. Antena parabólica é uma denominação tecnicamente incorreta e, no mínimo, imprecisa. Na verdade, temos um refletor com seção reta circular ou não e o perfil parabólico. Não é antena, é o refletor que tem a forma parabólica. A antena, o elemento radiante, é um monopolo de 1/4 de comprimento de onda que nós vimos no primeiro vídeo da série. A antena parabólica, vamos usar agora esse termo, é um sistema radiante altamente diretivo, com ângulos de abertura de 3 dB de alguns graus apenas. Nas figuras, temos exemplos de antenas parabólicas com refletor de chapa, comumente encontradas para transmissão de sinais em alta frequência. Se você mora em região onde o vento predominante é muito forte, onde tem fortes rajadas de vento, considere utilizar antenas de tela ou de grade. Nesse caso, por o mesmo diâmetro, a grade vai ter um ganho um pouco menor. Um sistema irradiante é complexo e composto por várias partes. Por exemplo, a antena ou as antenas, cabos e guias de onda, conectores, circuladores, acopladores, torres e mastros, aterramento e a fixação. Todos esses elementos compõem o sistema irradiante. O diagrama de radiação de uma antena parabólica apresenta um lóbulo principal estreito, na figura, para 2,45 GB e 5,5 GB. Os números são apenas de referência. Não é possível saber o ganho dessa antena olhando para a figura. O que nós sabemos é que um sinal vindo da frente do zero, essa é a referência, esse círculo mais externo, e quando nós observamos a parte de trás da antena, o lóbulo traseiro, ele está cerca de 28 dB abaixo. Então, nós podemos dizer que a relação frente-costa dessa antena é de 28 dB. Observe os lóbulos laterais em cerca de 60 e 300 graus e os valores mínimos de sinal, aproximadamente em 30, 330, 240 e 120 graus. Um sinal vindo na direção em relação ao lóbulo principal com cerca de 25, 28 graus, praticamente não é detectado. É um valor muito abaixo, mais de 30, 35 dB abaixo do sinal vindo na direção principal. Lembrando que 30 dB é 1000. 30 dB abaixo, 1 milésimo em potência. Uma antena parabólica, então, troca esse ganho por abertura de feixe. É um ganho elevado e o feixe bastante estreito. Antenas de ganho elevado apresentam feixes muito estreitos, o que dificulta na hora do alinhamento, do apontamento da antena. Lóbulos laterais das antenas parabólicas tendem a ser reduzidos e a relação frente-costa é geralmente elevada. Vamos falar agora sobre diâmetro e raio da antena. Essa equação dá o raio de uma antena com refletor parabólico seção circular em função da frequência em GHz, do ganho da antena em dBi e da eficiência. Os parâmetros são mostrados com observação. Na prática, eficiência de antenas de boa qualidade é em torno de 50% a 60%. Não espere obter em antenas comerciais valores de eficiência superiores a 60%. Nosso primeiro exemplo, vamos trabalhar em banda KU 12 GB, com uma antena que esperamos que tenha 39 dBi de ganho. Se você consultar catálogo de fabricantes, é extremamente provável que o ganho seja expresso apenas em dB. O correto é dBi.
Vamos considerar também a eficiência de 50%, que é um valor comumente encontrado. Primeiro, nós vamos transformar o ganho para linear. 39 dB, 7.943. A antena tem um ganho de mais de 7.900 vezes. A frequência é 12 GB, eficiência 50%. Substituindo a equação, nós temos que o diâmetro dessa antena é pelo menos 98,74 centímetros, quase 1 metro de diâmetro. Se agora quisermos o mesmo ganho para uma antena em banda C, 6 GHz, substituindo os valores na equação, obtemos que o diâmetro mínimo agora é de cerca de 2 metros. Comparando, temos que, se queremos uma antena com 39 dBi de ganho, com refletor parabólico de seção circular, com uma eficiência de 50%, em banda C, temos que ter uma antena de pelo menos 2 metros de diâmetro. Em banda KU, frequência mais alta, apenas menos que 1 metro de diâmetro. Frequência mais alta, refletor, diâmetro menor. Ganho. Agora é uma boa hora para você deixar seu like. Ajude o YouTube a nos divulgarem. Obrigado. A equação de ganho está mostrada em função da eficiência, do raio da antena e da frequência em GHz. Vamos agora trabalhar em 17 GB e uma antena de 32 centímetros. Chegou na sua empresa, você está trabalhando com essa antena. E a eficiência estimada é 50%, que é o valor comercialmente disponível. Se você substituir os valores, vai descobrir que essa antena tem um ganho estimado se ela estiver em boas condições, se não houve dano no transporte, cuidado com isso, teremos um ganho de cerca de 32,1 dBi, 17 GB, 32 centímetros de diâmetro. Se agora o mesmo tamanho de antena, os mesmos 32 centímetros, estivermos operando em 2,4 GB, é claro que substituímos o monopólio, a antena realmente do sistema foi substituído. Quanto que nós podemos esperar? A tabela mostra que quando a frequência é 2,4 GB, para um diâmetro de 32 centímetros e eficiência 50%, podemos esperar um ganho de 15,1 dBi. Essa mesma antena, substituindo a antena, mantendo o refletor parabólico. Se nós operarmos em 17 GHz, o ganho sobe para 32,1 dBi. Quanto mais alta a frequência, para a mesma dimensão de refletor, maior o ganho. Eficiência. Já falamos que a eficiência em sistemas comerciais oscila em torno de 50% a 60%. Como calcular a eficiência de uma antena? Se você puder medir o ganho da sua antena, no laboratório especializado, se tiver o raio e a frequência de operação, basta aplicar a figura. Vamos a um exemplo. Temos um fabricante que alega que a sua antena de 2,4 GB, com 32 centímetros de diâmetro, tem um ganho de 15,1 dBi. Estará coerente com a teoria? Calculando a eficiência da antena, descobrimos que para os valores dados, uma antena com eficiência de 50% atenderá à especificação, onde 50% é um valor extremamente comum de ser alcançado na indústria. Presume-se que essa antena está corretamente especificada. No próximo exemplo, o fabricante alega que a sua antena com 2,4 GB, com 32 centímetros de diâmetro, apresenta um ganho de 17,4 dBi. Será? Quando nós substituímos a equação, temos a surpresa de que a eficiência mínima é de 85%, um valor extremamente difícil de ser obtido na prática e não disponível em equipamentos de prateleira. Cuidado! Veja na tabela, frequência de 2,4 GB e o diâmetro de 32 centímetros. 15 dBi, perfeitamente atendido, com eficiência de 50%. Já 17,4, muito difícil de ser atendido. Desconfie, cuidado. Algumas situações você não tem uma máquina de calcular, não é muito precisa, ou você está com um celular, com uma máquina de calcular mais simples, talvez nem científica. Então, que tal ter algumas equações aproximadas para esses cálculos e avaliações? Vamos ver. Primeiro, temos a equação para ganho aproximado. Observe que o diâmetro está em centímetro, frequência em giga e eficiência você pode já até colocar direto 0,5. Nós temos uma antena em 2,4 GB, 32 centímetros de diâmetro e 50%. Vamos comparar agora os valores de ganho esperado, o valor preciso e o valor aproximado?
Substituindo, na equação precisa, nós temos um ganho de 15,1 dBi. Já tínhamos visto isso. E usando a aproximada, rapidamente fazendo a conta, 14,7. Erramos apenas por 0,4 dB. Não é uma equação é aproximada, não é equação de projeto com muita precisão. Ela te dá uma visão geral do ganho esperado para o trabalho. Nesse próximo exemplo, nós agora temos 17 GB, 32 cm de diâmetro e 50% de eficiência. Vamos lá ver o ganho? Já tínhamos visto que a equação precisa nos dar 32,1 dBi, 32,1 dBi. E aproximada? 31,7 dBi. Valores razoavelmente próximos. O diâmetro aproximado, a equação mais simples, aí está. Um exemplo? Vamos calcular uma solução primeiro precisa. Banda KU, 12 GB, um ganho de 39 dBi, 50% de eficiência, 0,5. Substituindo, 98,74 cm de diâmetro, já tínhamos achado. Aproximada, 105 cm, um erro de pouco mais de 6,5 cm. No próximo exemplo, agora, banda C, 6 GB, 39 dBi e 0,5 de eficiência. A equação precisa 2 metros de diâmetro, já tínhamos visto. E na aproximada, 2,07. Então, os valores estão bastante próximos da equação precisa para um cálculo aproximado. Eficiência aproximada, 2,4 GB, 32 centímetros e ganho de 15,1. Lembra do problema? Bom, esperamos uma eficiência já de 50%, resolve o problema. Sim, razoável esperar um produto comercialmente disponível de prateleira. A aproximada, 54,9, ainda perfeitamente dentro da nossa variação que podemos encontrar em equipamentos comerciais. Agora, o fabricante alega que a antena de 2,4 GB com 32 cm de diâmetro consegue dar um ganho de 17,4 dBi. Será verdade? Por os valores dados, a eficiência mínima tem que ser de 93,2%. Não, é inviável, praticamente impossível. Alguma coisa está errada na especificação desse fabricante. Cuidado, confirme. Quando que você deve usar um refletor parabólico? Primeiro, se você precisa de antenas com ganhos superiores a 25 dBi. Percebeu que eu escrevi só 25 dB? Você precisa de uma antena diretiva para o apontamento. Você quer direcionar a energia para transmitir e receber. Você precisa discriminar sinais pela direção de azimuth de chegada. Eu não quero que venha sinal interferente, me atrapalhe vindo dessa direção. Eu consigo captar o sinal desejado no azimuth e no outro consigo uma certa rejeição. Por exemplo, relação frente-costas. As especificações do projeto impõem. Se você está trabalhando em enlace rádio, em micro-ondas, e o ganho acima de 27, 28, 30 dB, não há alternativa. Você precisa de um refletor parabólico. Se você precisa limitar o seu feixe em abertura para não provocar interferência, não ser interferido, você precisa de um feixe mais estreito. Apontamento com satélite, você precisa de alto ganho e isso vai te levar a um feixe estreito. É uma antena parabólica, não tem o que fugir. O sinal recebido, de novo, questão do satélite, é de baixíssima intensidade. Volta ao primeiro item. Você precisa de um ganho elevado de recepção na antena. Falamos então de monopolo no primeiro vídeo, de polo no segundo vídeo e agora de antenas com refletor parabólico. Se você gostou, deixe o seu like. Deixe também suas perguntas e sugestões. Esses vídeos de antena foi uma sugestão de um dos ouvintes do canal. Ainda no canal, você dispõe de vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, transformadores, circuitos magnéticos, propagação, antenas e sistemas de telecomunicações. Inscreva-se no canal. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Bons estudos e até a próxima.